esse cara é multifacetado, arquiteto por formação, artista por vocação, pintor, DJ, drag queen e muitas outras coisas. Já passou 2 temporadas fora do Brasil em busca de inspiração e agora percorre o país para inspirar, encasular e co-criar diversas experimentações artísticas. O meu convidado de hoje é o inquieto Renan Kanzi. Renan, prazer te receber aqui no Cachaça Venta. Obrigado, Ander, pelo convite. É incrível estar aqui contigo. Prazer te receber aqui conosco. Fala pra gente aqui, tu antes de fazer arquitetura já pensava em trabalhar com arte nessa magnitude, né, que tu envolve hoje toda a arte como um todo? Não, na verdade, quando eu comecei na arquitetura eu estava indo um pouco perdido sobre o que fazer da vida. E lá dentro eu comecei a ter alguns insights sobre o que era desenho, arte e outros tipos de expressão. E conforme a minha carreira foi começando e foi se desenvolvendo, eu comecei a ter umas noções um pouco mais aprofundadas sobre arte. Daí desenganchou mesmo. Tu te formou na Unicinos, né? Não me lembro quanto tempo, acho que uns 5, 6 anos mais ou menos, né? O que tu traz da arquitetura para a tua trajetória atual? Não, então hoje eu uso muito a noção de entendimento de espaço, né? Uma das principais funções do arquiteto é entender o espaço e dar uma resposta apropriada através de edificação. Hoje eu dou essa resposta através de arte e expressões urbanas. Existem muitas, inclusive, que a gente pode associar à arquitetura, mas hoje eu me desliguei um pouco da edificação e estou mais na arte mesmo. Nada se perde, tudo se transforma, é isso? Exatamente. E no Casulo a gente tem muito isso de pegar uma ideia, um espaço e transformar em algo mais. O próprio exemplo da sede da cachaça, né? A gente fez uma intervenção maravilhosa e tá aí pra galera ver. Então conta pra gente aí como é que foi lá o desafio de fazer a transformação da sede, da fachada da cachaça. Então o primeiro passo foi te conhecer, entender o que a tua equipe faz, qual que é o teu propósito. E através disso eu comecei a ter algumas ideias de o que poderia ser a fachada. A gente trabalhou na fachada, pode até linkar algumas imagens depois. A ideia de gaiola aberta, onde os passarinhos estão por fora e não aprisionados. Que é mais ou menos a experiência que tu tem com os teus clientes, né? De dar liberdade para eles e dar autonomia e empoderamento para que eles possam fazer as próprias coisas. Então isso se refletiu super bem na ideia de design da cachaça, da fachada mesmo. Essa que é a missão, a visão do Casulo estratégico, de realmente co-criar, inspirar, encasular, vamos dizer assim, né? Essas diversas experimentações artísticas, Renan? Eu acho que sempre é bem importante entender o que a pessoa precisa, a pessoa ou a empresa precisa e dar uma resposta apropriada nisso. Eu acho que o empoderamento e a liberdade de expressão para quem recebe a arte é uma coisa super importante, sabe? Então é nisso que a gente está trabalhando, que é um propósito muito parecido com o teu. Eu acho que é por isso que a gente tem firmado tantas parcerias e está sendo tão interessante isso tudo, né? Muito legal poder mostrar a tua história, né? Compartilhar a tua história aqui no Cachaça Venta, né? Porque é um espaço, né? Um programa que a gente quer apresentar o diferente, né? Soft news, é leveza, é inovação, é comunicação, é empoderamento, enfim, é o diferente, né? Tu sempre foi inquieto, Renan? Nossa, eu acho que sim. Eu acho que por ter nascido numa cidade pequena e não me adaptado muito bem às rotinas, eu comecei a perceber que, bom, alguma coisa a mais eu tinha que fazer, eu tinha que desenvolver. Isso começou a se manifestar de forma mais forte durante a faculdade e depois, enfim, nos intercâmbios também foi muito, muito vibrante, assim. E hoje, de certa forma, eu venho me sentindo bem realizado, que é uma experiência inexplicável, assim, pra mim. Tá sendo muito bom mesmo. Maravilha. Agora, me fala uma coisa, o que tu leva dessas 2 experiências, né, que tu teve fora do Brasil, né? Então, o meu primeiro intercâmbio foi na Argentina. E lá foi uma experiência muito pessoal, assim, de chegar e me desligar de pessoas que eu estava muito acostumado a conviver e conhecer outras pessoas. Então, conhecer, entender as diferenças culturais entre os países foi muito importante. O segundo intercâmbio, que foi nos Estados Unidos, foi muito bom também, mas por outros motivos. Eu comecei a entender um pouco mais de arte, eu cursei 2 semestres de artes visuais lá. E então foi um crescimento profissional muito forte. Então foram um pouco diferentes, os 2 super encorajadores e motivacionais, assim, pra mim. Foram maravilhosos.
Bom, agora são duas realidades totalmente diferentes, né? Se a gente, sem demérito, né? Eu acho que são muito ricas, né? Cada uma com as suas peculiaridades. Mas o que tu trouxe de bom da Argentina e o que tu trouxe de bom dos Estados Unidos? Então, na Argentina, onde eu estava, era uma região de bastante carência cultural. Mas eu percebi que as pessoas estavam muito abertas e muito desejando novas coisas. Então, o que eu entendi de lá foi: bom, tem uma demanda aqui, eu posso fazer, mesmo que num lugar não tão rico, algumas intervenções que possam ser produtivas para essa galera. Nos Estados Unidos a gente sabe que existe uma infraestrutura muito grande assim para arte, mas de lá o que eu tiro de muito forte foram realmente os instrumentos que eu tive em torno de artes visuais e que foram assim inexplicáveis. Para mim foi maravilhoso. Então é isso que eu consigo puxar de mais forte dos Estados Unidos, por exemplo, foram essas estratégias e essas ferramentas para poder fazer o que eu faço hoje. Esse trajeto, né, ao longo então dessa tua experiência, né, lá na Argentina e nos Estados Unidos, tu já estava incubando, né, o nascimento de uma empresa, né, que veio se chamar Casulo Estratégico, né? Conta para nós assim, quando é que nasce o Casulo? Então, eu acho que o Casulo ele tem o seu maior início durante os Estados Unidos mesmo. Porque lá eu estava num mundo super de estudar arquitetura, entender a arquitetura como minha profissão e carreira de vida. E eu comecei a entender que outros movimentos de arte poderiam fazer parte da minha profissão. Então eu disse, isso eu acho que tem mais a ver com uma ação transformatória do que só arquitetura mesmo. Daí eu disse, isso é transformação, é mudança, é Casulo. Aí que começou o Casulo mesmo, sabe? Por mais que eu tenha vindo a desenvolver trabalhos um pouco mais tarde, eu acho que o início, o insight dele foi lá mesmo. Sentido social, né? Enfim, a questão de empoderamento, sexualidade, questão de gênero, né? Tu tem uma pegada, né, que perpassa, né, por esses aspectos, né? Não só enquanto Casulo Estratégico, mas enquanto Renan Canzi também, né? Eu acho que é uma realidade super recorrente aqui no Brasil. É super importante a gente abrir o olho e entender que tem gente morrendo, tem gente passando dificuldade por conta desse assunto. Então, eu acho que vale a gente trabalhar num viés social com esses temas. Eu desenvolvi uma série de lambe-lambes que chama Generosidade, que trabalha com respeito de gênero no território urbano. Então, para mim, foi de uma satisfação incrível. Assim, eu consegui juntar uma galera muito bacana que se motivou e quis ir comigo pra rua colar isso. E para mim foi um dos projetos mais importantes que eu já tive na trajetória do Casulo, sabe? Sempre que eu posso, eu tô tentando trabalhar com a temática de gênero, de drag, de sexualidade, que eu acho que é tão forte na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo a galera fecha muito o olho pra isso, né? Então, a minha forma de contribuição social é trabalhar um pouco disso no Casulo mesmo. Tu acha que tem tanta intolerância no mundo, né? Por que as pessoas se incomodam com o amor, né, entre iguais, vamos dizer assim? Eu acho que falta um pouco de empatia, né? Uma vez que tu tá confortável na tua casa, com o teu relacionamento, é muito fácil de tu olhar pro vizinho, tu olhar pro lado e pensar, não, ele tá errado porque ele é diferente de mim. E eu acho que falta um pouco a gente olhar pro outro como algo que vale a pena também, né? E parar de desvalorizar porque a gente não é igual, todo mundo não é igual. Então, eu acho que é isso, a gente parar de olhar um pouco pro vizinho com desdém e olhar com um pouco mais de empatia. Acho que essa é a ideia geral, assim. Receita de felicidade, ela é minha e de mais ninguém, né? Cada um tem a sua forma de viver e eu acho que existe uma regra, assim, né? Que, por mais subjetiva que ela seja, o certo é certo, errado é errado. Então eu acho que errado é quando tu faz mal pra alguém, quando tu tá fazendo alguma coisa que vai prejudicar ou vai machucar. Eu acho que todo o resto é livre, sabe? E a gente tem que colocar o nosso juízo de valor um pouquinho de lado às vezes, pra olhar o outro como igual. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Agora, Renan, o grafite é uma cachaça pra ti? Conta pra nós, hein? Nossa, tá sendo demais. Eu acho que mais do que o grafite, a possibilidade de me expressar com grafite, muralismo, tinta acrílica, lambe-lambe, fanzine, qualquer uma dessas mídias. A possibilidade de me expressar nisso é a minha cachaça. Porque eu já tentei levar isso como hobby, como alternativa, mas é impossível. Tipo, isso é muito latente pra mim todo o tempo, sabe? Então eu disse, não, eu vou ter que assumir isso como carreira e fazer dar certo. E graças a Deus tá dando muito certo. Então é a minha cachaça, é a minha necessidade, sem dúvida alguma, assim. Espero cada vez estar mais embriagado com ela.
Maravilha. Agora, os arquitetos, né, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo aqui no Cachaça Benta, eles podem fazer parcerias contigo, né? Porque hoje tu não te considera mais arquiteto, né? Tu busca inspiração na tua formação, mas hoje tu é um artista, acima de tudo, né? Que faz parcerias com esses profissionais, né? Claro, hoje eu me posiciono muito mais como artista e eu acho que a essência do Casulo, né, é sempre estar nessa cocriação. E ninguém melhor do que o arquiteto, que é o que projeta, é o que desenvolve isso, para firmar essas parcerias. Então, para mim na real, não só arquiteto, designer, qualquer pessoa, sabe? Tipo, a minha avó, que seja, qualquer pessoa pode chegar e acrescentar em qualquer projeto que eu estiver fazendo, contanto que estiver aberto e contanto que a gente consiga se alinhar, né, horizontalmente, assim. Acho que é isso. Era da colaboração, né? Juntos somos mais fortes, é um clichêzão, um bordão que eu utilizo sempre, né? Mas eu acho que as pessoas precisam se adaptar e somar forças, né? Fazer parcerias não interesseiras, mas de forma interessada, de forma efetiva, né? Com pessoas que têm um alinhamento de valores, não é mesmo? Eu acho que a prova disso é a gente estar aqui, né? A gente aqui nesse stand maravilhoso, com vários artistas e várias empresas e canais juntos tentando formar uma coisa maior do que a gente. Acho que colaboração é tudo hoje em dia, né? Como é que te sente estando aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, né? Fazendo intervenções aqui presenciais com todo mundo que passa aqui no stand. Conta pra nós um pouquinho do que tu tá fazendo aqui em Gramado. Tá sendo ótimo. A gente tá aqui no stand do bar, do canal, e a gente tem algumas telas onde a gente desenvolve a arte diariamente. São 3 dias de festival. Então 3 artes vão ser desenvolvidas através do formato live painting. Então tô pintando no meio da galera mesmo. E tá sendo muito massa, assim, porque a galera passa e fica muito interessada. E eu fico muito interessado no mundo da publicidade. Porque eu nunca estudei muito a fundo publicidade e tá sendo incrível participar das palestras e ouvir o que a galera tem a falar mesmo. Tá sendo uma troca genial. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer te receber aqui, né? E ao mesmo tempo a gente tem aqui então um chopinho gelado, o Renan também tá tocando um sonzinho para nós como DJ, né? E a gente tá aqui interagindo com as pessoas, né? Isso que é o mais importante, né? E onde é que tu busca inspiração para toda a tua arte, Renan? Então, eu não tenho tipo um objeto muito fixo de inspiração. Tipo, o que me inspira hoje são as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu trabalho, o que vem acontecendo no meio social, eventualmente político do nosso país. Então, isso tudo é muito forte, é muito latente e eu deixo vazar através da tinta e do spray. E essa é a minha maior fonte de inspiração mesmo, as coisas que eu vejo todo dia, sabe? Bem cotidiano mesmo. Meu trabalho é basicamente isso, né? De bola. E agora tu tá viajando bastante, né? Teve no Paraná, teve uma temporada no Rio, vai, volta, te vejo sempre, né? Para um lado e para o outro, fazendo incríveis, criações incríveis, né? Conta para nós um pouquinho desse teu jeitinho aí inquieto aí de estar viajando pelo país, compartilhando um pouquinho da tua arte. Então eu acredito que sempre que tu viaja, que tu tem a possibilidade de viajar, acontece uma mudança energética, assim. Tu troca de energia, tu agrega muitas possibilidades no teu trabalho. Então sempre que eu posso eu faço isso. Tipo, eu passei uma semana, 10 dias em Curitiba, onde eu já tenho alguns parceiros maravilhosos em outros ramos de arte, tatuagem, intervenção artística, vários meios. E depois eu passei 1 mês e meio no Rio, que foi incrível, assim, porque o Rio tem uma energia maravilhosa, tem gente muito, muito bacana, tem uma cena de grafite arte muito forte. E então, assim, sempre que eu posso, sempre que me permite a minha agenda, enfim, eu tô dando um pulinho fora, porque é muito importante para mim poder viajar. Assim como a tua cachaça viajar, a minha também é um pouco. É inevitável que aconteça, assim. Um pouquinho. Agora fala pra gente aqui um pouquinho do teu perfil multifacetado, né? Tem aí que eu apresentei no início, né? É DJ, é pintor, tem a escultura também, tem a drag. Conta pra nós aí um pouquinho desse teu perfil inquieto e multifacetado. Então, eu sempre tentei pegar todas as mídias possíveis que eu fui descobrindo ao longo da minha vida e tentar transformar elas em alguma coisa. A drag, a Semic, ela é muito uma expressão artística pra mim, sabe? Eu pego as cores, às vezes as mesmas cores que eu uso pra pintar, me pinto, é algo agressivo. E gosto de acreditar que é disruptivo também. E gosto de sair na noite e ver e entender a reação das pessoas. Eu acho que quando tu te monta ou tu coloca tua maquiagem diariamente, enfim,
às vezes uma outra persona ela surge. E é o jeito que eu me sinto quando eu tô pintando uma tela, por exemplo. Quando eu tô aí pintando, tu pode perceber, eu tô mega concentrado, a galera tá falando e eu não tô... Eu tô muito imerso no que eu tô fazendo. A drag me possibilita isso também. E eu acho que é um assunto, talvez seja a mídia mais tabu com que eu trabalhe, porque é difícil de entender, às vezes, inclusive família, às vezes fica um pouco duro, né, de entender todo o conceito da drag, mas por isso mesmo eu acho que é importante, sabe? Eu acho que tem que ser falado e tem que ser... Alguns mitos têm que ser desconstruídos. Então essa que é a principal motivação dessas mídias que eu busco, assim. Tu te monta, entre aspas, né, com uma certa frequência, né? Tu incorpora a CMYK, né, com uma certa frequência. Agora, conta pra nós, em geral, qual é a reação das pessoas quando elas se deparam, quando elas cruzam, quando elas dão de cara com a CMYK? Então, bom, os meus amigos estão acostumados, também se montam, enfim, a gente sai dos clubes juntos. Mas às vezes eu sinto que a galera na rua dá uma buzinada, assim, eu fico tentando entender o que quer dizer essa buzinada. Quer dizer um oi, o que tu tá fazendo, ou para, ou continua. Então só de causar essa reação eu acho que já é uma expressão artística muito forte. Então a minha busca tá sendo entender o que isso significa e entender também o porquê isso causa um estranhamento nas pessoas às vezes, a ponto de gerar um ato violento, né? Não necessariamente contra a drag, porque drag não sofre tanta violência assim, física pelo menos, mas trans sofre muito, homossexual sofre muito, então eu acho que tem uma veia compatível em todas essas linhas, assim. É diferente, não gosto, vou ter uma ação violenta, então eu preciso entender isso para poder me posicionar como pessoa e como empresa. O Brasil tem, infelizmente, né, estatísticas muito tristes e alarmantes, né, quando a gente fala de diversidade e questões de gênero. Tu já passou por alguma cintura fina, alguma questão delicada, até mesmo violência? Não, eu pessoalmente nunca... Bom, óbvio, alguns olhares tortos, mas que eu possa considerar violência, não. Mas de certa forma isso tem a ver porque eu sou um menino branco de classe média que teve seus benefícios. Eu acho que quem não tem esses benefícios, né, esses privilégios sociais, acaba sofrendo mais essa violência. Então eu também me sinto na obrigação de alguma forma, tentar representar. Claro que a gente entende que tem local de fala, então eu tenho que entender que eu sou esse menino com alguns privilégios, mas eu acho que isso não me impede de tentar desvendar qual que é o problema dessa história toda, de por que essa violência existe, de onde que ela começa, como ela termina. Então me sinto na obrigação, de certa forma. Onde é que tu quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Nossa, eu quero estar no meu casulo, eu quero estar totalmente dentro dele, quero que ele aumente, que ele cresça, que ele atinja novas pontes, novas conexões. Eu acho que de certa forma é isso que a gente está fazendo aqui hoje, mas eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. É uma tranquilidade e uma paz que é inexplicável, assim, porque eu sei que eu faço clichê de novo. Mas eu faço o que eu amo 100%, assim, sabe? E pra mim tá sendo um prazer acordar todo dia e saber que eu vou trabalhar em algo que eu gosto. É inexplicável, é muito bom. Se soubesse que tu tem uma semana de vida, né? Eu não sei nem a tua idade, não lembro mais, daí tu já me diz aqui. Mas se soubesse que tu tem uma semana de vida, tu acha que a tua vida valeu a pena? Eu sempre penso muito nisso. Eu tenho 29 anos. E eu acho que sim. Eu não quero esperar ter 40 anos pra estar, talvez, numa posição financeira super boa, ou enfim, pra daí pensar, agora eu vou descansar, agora eu vou viajar, que é um modelo que a gente às vezes vê nos nossos pais, né? E eu sei que se eu morresse daqui a uma semana eu ia estar super de boa e super realizado. Espero que não aconteça porque eu ainda quero fazer muita coisa, mas eu sei que eu ia já estar super ok, eu ia estar bem, sabe? Eu não tô esperando acontecer, não tô esperando experimentar coisas daqui a 10 anos, tô tentando fazer tudo agora. Dentro do seu tempo, claro, né? Porque a gente também não pode se matar, enfim. Mas tá super valendo a pena tudo que eu tô fazendo, assim. Tô bem satisfeito. Mas a gente fica muito feliz, né? Porque o Cachaça Benta, como eu já disse, é um espaço pra gente compartilhar essas receitas, entre aspas, né, de sucesso, né? Qual é a dica que tu dá pra quem tá nos assistindo em casa, que queira se empoderar, que queira sair do seu casulo, ou que queira entrar no seu casulo, se conectar efetivamente com os seus valores internos, né? Com a sua verdade, com a sua própria receita de felicidade? Eu acho que ter uma visão periférica sobre o que tu é, o que tu tá fazendo e o que a sociedade tá, o rumo que a sociedade tá andando.
Quando eu me formei em arquitetura, eu pensei, nossa, eu tenho que ser arquiteto, eu tenho que ter o meu escritório de arquitetura, eu tenho que trabalhar com edificação. E não, tipo, a arquitetura me deu, por exemplo, meios para fazer outras coisas que eu jamais imaginei naquela época. Então, ter essa visão periférica e perceber tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu. E eu ouvi de um artista uma vez uma coisa muito importante, assim, que é tentar entender o que tu faz bem e focar nisso. Porque possivelmente o que tu faz bem é o que tu faz com amor também. Então, focar nisso, se tu tiver muita força para executar, não tem erro, sabe? Tu vai conseguir grana se é o que tu busca, tu vai conseguir sucesso se é o que tu busca, e tu vai conseguir paz, que é o que eu busco, assim, no meu trabalho, por exemplo. Teve um período transitório, né? Quando a gente se conheceu, tu trabalhava part-time, né? Meio turno, né? Num escritório de arquitetura, e o outro meio turno tu fazia, então, essas tuas intervenções artísticas, né? E aí, de repente, tu saiu desse escritório e se viu desafiado, né? De ganhar a vida com o casulo, né? Como artista mesmo, né? Como é que tá sendo? Tá conseguindo botar dinheiro no bolso, fazendo aquilo que te move, aquilo que é a tua cachaça? Nossa, sem dúvida, tá sem contar vantagem, porque não é o caso, mas eu tô conseguindo me sustentar super bem e tá sobrando uma grana legal para investir em novos projetos, porque de fato é o que eu quero, é o que eu acordo para fazer e é o que eu tenho vontade de desenvolver durante o meu dia. Então, quando existe tanta motivação, o negócio dá certo, sabe? E sim, eu tava num outro espaço de trabalho que era incrível, inclusive, só que com o tempo eu comecei a sentir a necessidade de me desligar para fazer coisas que eram um pouco mais minhas, assim, inevitáveis. E a transição aconteceu de uma forma super tranquila e super boa, sabe? Inclusive tenho eles como meus parceiros hoje. E a ideia, né? A gente sempre tá associando esses novos conectores, assim, no nosso mundo de trabalho. Natural, foi bem energético, né? Foi ótimo, incrível. E quero que aconteça cada vez mais. Tem que confiar, né, nas coisas que acontecem na vida da gente, né? Bom, o pessoal de casa que quer te contratar, né, quer conversar contigo, trocar uma ideia, fazer alguma intervenção, como é que te encontra? Deixa aí, de repente, as suas redes sociais, teu contato aí para o pessoal de casa. Então vamos deixar linkado aqui na tela, mas tem pelo Instagram, que é Casulo Estratégico, pelo Facebook também, Casulo Estratégico, e a gente, se puder, vai deixar linkado aqui o site, para dar uma olhada no portfólio. E, enfim, por favor, entre em contato. Não só projetos de grafite, pintura. Se tá olhando e tu achou que pode acontecer alguma coisa relacionada no que eu falei, me chama que a gente faz acontecer e vai ser incrível pra mim. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou, tamo aí, né? Maravilha, muito obrigado, prazer em conversar contigo. Obrigado, André, mais uma vez. Sucesso total a Cachaça Benta, o bar, a tua agência Cachaça, que é incrível. E, por favor, cada vez mais próximos e trabalhando mais em projetos juntos. Maravilha. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Gostou do que viu, do que ouviu? Segue a gente nas redes sociais, te inscreve no nosso canal, fica conectado conosco aqui no Cachaça Benta, porque toda semana tem novidade por aqui. A gente te espera. Um abraço. Que tal curtir o pôr do sol do terraço do prédio que você mora ou trabalha? Eu sou a arquiteta Carolina Dória, do Estúdio Arqui3. E hoje nós vamos falar sobre o uso condominial dos terraços nas edificações. Tanto em prédios residenciais quanto em comerciais, as coberturas têm grande potencial de uso, seja somente como um terraço de jardim ou como área de convívio, principalmente em prédios de pequeno porte, que não possuem espaço suficiente para destinar como área de lazer. E um ótimo exemplo de uso são os rooftops de Nova York, que têm tido seu conceito implementado em novos empreendimentos pelo país. Além do uso, considerando apenas a instalação de jardins nesses espaços, as vantagens já são inúmeras, tais como a absorção da água da chuva e o retardamento da sua descarga na rede pública, que ajuda a prevenir as enchentes, a redução da poluição sonora e do ar, isolamento termoacústico, melhoria da estética, humanização do ambiente, entre vários outros. E como incentivo aos terraços verdes, muitas cidades oferecem redução de impostos àqueles que aderirem a essa prática. Gostou desse assunto e quer saber um pouco mais? Então curte a nossa página no Facebook e acompanhe as nossas dicas. Te espero lá!